Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Momento Use, um programa feito para você. E hoje nós estamos aqui no CREM, Centro de Reabilitação e Estimulação do Neurodesenvolvimento. Tudo isso nós vamos falar sobre o autismo. No caso que ele está conversando com o professor João Barros, não é uma doença, apesar que muitos de nós, nessa nossa falta de conhecimento, achamos que é uma doença. E o professor João vai nos contar, tirar todas as suas dúvidas, com certeza. Mas antes, porém, vamos falar um pouquinho sobre essa instituição, né? Ela é uma instituição que foi criada pela Unisanta, é isso ou não? Não, nós somos um equipamento da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, somos agregados à Secretaria, mas a nossa origem é de uma organização social, né, o SC Saúde, que pertence à Universidade de Santa Cecília. A Universidade de Santa Cecília é uma instituição de ensino tradicional na cidade e que tem um braço transversal que tem uma organização social e nós nos habilitamos através de um edital, né, há 4 anos, para fazer a gestão técnica desse equipamento, que é um equipamento único, é o primeiro equipamento público dentro das propostas que a gente desenvolve aqui no país. Já vista que recebemos visitas de mais de 8 estados, já de mais de 30 cidades, que vêm observar e trocar algumas experiências na questão desse serviço que nós desenvolvemos aqui no CREM, e que nós temos aqui 15 especialidades, onde que a gente utiliza um protocolo que tem uma evidência científica, que é o ABA, né, que é um protocolo que é voltado só para o autismo, para né? a questão comportamental do autismo, e desenvolvemos programas aqui. Atualmente, nós atendemos 170 pessoas no período de manhã, tarde e noite. Você fala pessoas porque depende da idade, não é isso, João? Aqui, nossos atendidos, nós não temos limite de idade. O mais o novinho que a gente já atendeu aqui, em torno de 1 ano e 8 meses, e o mais adulto por volta de 60 anos de idade. Então, é uma clínica pública para os munícipes da cidade de Santos, que eles passam pela uma unidade básica de saúde da sua região. Ali eles têm ou um diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica. Eles vão para uma central de vagas e, em algum momento, eles chegam aqui para o nosso atendimento. Vocês hoje tem 170? 170 que são atendidos e 30 pessoas permanentemente em avaliação no nosso setor de triagem. Por quê? Expandir, por enquanto, nem pensar. Né? Nós temos a nossa capacidade física máxima, né, e nós temos uma fila de espera de 1.500 pessoas que hoje aguardam para ser atendidos. Esse setor... E tende a aumentar, né, João? Porque o pessoal vai descobrindo coisas, né? Hoje o autismo, ele, além da divulgação, ele está muito divulgado, a própria, acho que, medicina, ela permite que você seja diagnosticado muito cedo, não é? Isso. Ou até, diga assim, separar de alguns transtornos. Eu, outro dia, estava conversando com um profissional e ele falou, não sei se está certo isso, mas anteriormente entendia que o autismo era uma área da esquizofrenia, parece que eles se uniam, achavam que isso, e depois começaram a descobrir que não é bem isso. Certo. O autista, ele tem... comum dentro do autismo, ele tem também algumas comorbidades que acompanham o transtorno do autismo. Ele está sempre acompanhado, pode ser um transtorno de déficit de atenção, então ele é autista e tem um transtorno de déficit de atenção,
autista e pode ter uma esquizofrenia, autista pode ter uma epilepsia, né? Então tem sempre um transtorno e as medicações normalmente são para esse então não é, que que acompanha, né? Então ele necessariamente não está separado dos outros, eles acompanham. Pode acompanhar. Quer dizer, uma pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo, pode ter. Sem dúvida, pode ser autista e síndrome de Down, ou ser um deficiente visual. O autismo ele pode estar sempre acompanhado com mais algum transtorno, né? Normalmente as medicações são para o que acompanha. Não existe um remédio para o autista. Único. O autista ele tem uma medicação. Não tem. Não. Ele tem para o comportamento dele. O comportamento que é motivado por uma outra questão, que não somente o autismo, né? O autista ele não é uma doença, é um transtorno, ele tem um desenvolvimento do seu sistema. Ou seja, você não tem como você fazer um exame, uma tomografia, para localizar, para dizer que ele é autista. Não, atualmente a ciência, a medicina, ainda existem pesquisas em andamento permanentemente, mas no momento nós não temos ou uma vacina ou um exame natal de imagem ou de laboratório que ele possa consegue detectar. se curar o autismo? Não, o autismo ele será sempre autista. Ele pode melhorar sim a condição, a qualidade de vida dele mediante ao entendimento de como ele se constitui como pessoa, né, dentro da sua individualidade psicobiológica e receber uma intervenção, que é o nosso propósito aqui, de fazer com que ele adquira comportamentos que melhorem a sua qualidade de vida, a sua interação social, para que ele possa ter uma independência, ter uma autonomia, né, para que ele possa ter uma qualidade de vida ao longo da sua existência. Na realidade, os não autistas, os pais e tal, têm que se adaptar a essa fase deles. Seria mais ou menos isso? E isso é muito importante que você está falando, porque é um dos nossos trabalhos aqui. Nós, como serviço público, né, nós entendemos que o serviço público ele se diferencia obrigatoriamente do serviço privado, e nada contra o serviço privado, né? Nós não seguimos o modelo biomédico, simplesmente a gente trabalha dentro do biopsicossocial, que é preciso acolher e entender essa família, tanto que temos aqui um setor de psicologia da família, para poder entender esse ambiente, essa característica, a sua cultura, todos os seus aspectos familiares. Por quê? Porque ninguém conhece melhor quem cria, né? Essas pessoas que nós recebemos aqui, essas famílias, normalmente mães solos, que sozinhas fazem, assim, atuam junto aos seus filhos de uma maneira assim, que nos deixa impactado tal a resiliência dessas pessoas. É preciso que nós tenhamos claro e o cuidado de receber essas pessoas, entender por quê. Porque mesmo, seja na clínica privada ou na clínica particular, as pessoas que são atendidas, elas ficam ali por um período de algumas horas, durante algum período da sua vida, de momento. Mas elas, se ficam 4 horas numa clínica, ou ficam 40 horas por semana numa clínica privada, ela 8 horas por dia, mas ela fica 16 horas em casa, 48 horas no final de semana. Então, é importante que não é somente o trabalho que se faz na clínica. Exatamente. Por quê? Porque ele vai ficar um período somente aqui e depois ele vai para suas famílias, né? Então, orientar a família, eu vejo como um papel muito importante nosso aqui, no serviço público, de acolher essa família, né, de uma forma muito cuidadosa, porque essas pessoas trazem uma história e fazem muito bem, já tem uma sobrecarga muito grande de atuação com os seus filhos e trazem os seus lutos. Então, é preciso acolher respeitosamente, entender e não somente orientar para que façam coisas. Não, nós temos que saber o que eles fazem, já fazem muito, e organizar aquilo de uma forma que possa potencializar o que eles já fazem, né, para poder dar uma qualidade de vida para todos, né, principalmente para a família. A família é o centro, é através da família que a gente atua, que esse é o modelo biopsicossocial. Entender, orientar, é o que nós fazemos aqui.
nós recebemos essas famílias, nós temos uma atuação muito importante com assistência social, para que essas pessoas, quando recebem um laudo, às vezes são casais jovens, não têm ideia do que está escrito naquele laudo, que vão enfrentar ao longo de suas vidas. Então, acolher, orientar os direitos, todos os aspectos legais que eles adquirem esse direito e, principalmente, educar. O que é o autismo? Então, tem um setor de educação, que é a nossa psicologia de família, que é uma psicóloga muito experiente, que explica, educa, dá informação de forma muito bem precisa, orientada, técnica, dentro da linguagem de entendimento dessas pessoas, e depois entende como é que se configura esse ambiente, como é que é a sua residência, a sua cultura, seus aspectos históricos, para poder, então, dentro daquela característica, tentar colaborar de uma forma que organize melhor para todos. Né? Então, essa é a nossa proposta que chamamos de capacitação do cuidador, mas capacitação no sentido não somente de transmitir tarefas, porque ele já vem sobrecarregado. Né? Esse é o cuidado, porque às vezes você fala, ó, faça isso, é muito simples você mandar alguém fazer. Essa pessoa que já faz de tudo, ela não vai conseguir fazer, ela não vai dar conta disso. Né? E ao não conseguir fazer, eu vou aumentar ainda mais a questão, um problema maior, porque ela vai se sentir ainda mais culpada porque não está conseguindo fazer. Então é muito delicado quando a gente trata com famílias, não é simples você pegar somente uma literatura e falar, tá vendo, está escrito um livro, executa isso. Não, não funciona dessa forma, né? E no modelo público a gente tem que ter esse cuidado, essa visão, né? Que eu sempre falo, a gente anda um pouco na contramão do biomédico, simplesmente aquele modelo que normalmente a área de saúde tem lá. A parte psicológica é muito mais difícil, né? A parte psicológica ela é extremamente importante, porque... Eu digo assim, você lidar, né? Porque o médico, o profissional, o psiquiatra, ele dá o remédio, né? Ele medica, não é isso? Agora, o psicológico, que você tem que trabalhar, além da criança, do jovem ou do autista, você tem que trabalhar os dois igualmente, diferentemente, né? A família assim, dar uma qualidade de vida melhor para o autista e para a família. Só que para a família você tem que trabalhar o psicológico, não seria mais ou menos isso? Claro que o atendimento médico é extremamente importante porque claro. Ele vai ali fazer também as suas avaliações técnicas, que são importantes na questão da prescrição. E o próprio medicamento contribui, é importantíssimo, né? Evita crise. Por isso que trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Sim. Né? É uma atuação multidisciplinar. Então, um programa de atendimento, nós temos aqui tanto a parte de odontologia, a parte de nutrição, que é extremamente importante. Né? Na questão das seletividades alimentares, né? Isso é extremamente complexo. Que requer um cuidado e uma atenção dentro dos programas, né? Então, esse conjunto, né, de profissionais que atuam para dar toda a orientação para a família, para o cuidador, né? Porque o cuidador é aquele que cria e cuida, né? Às vezes não são os pais biológicos, a gente vê uma série de situações que tem a avó, o tio, alguém vai cuidar. Né? Então, essa pessoa que convive a maior parte do tempo com o indivíduo que está dentro do espectro, ele é orientado para que ele possa, sim, ir fazer as consultas médicas, no caso das crianças, o neuropediatra, o pediatra, né, o psiquiatra, os adolescentes, o serviço odontológico, a nutricionista, uma fono, uma terapeuta ocupacional, enfim, todo o conjunto de profissionais que montam uma equipe para poder orientar quem cuida, porque eles ficam um período aqui, eles têm um período de permanência aqui, né? Nós somos uma clínica pública, temos que atender 1.500 pessoas que vêm aumentando essa lista de espera, e eles vêm aqui 1, 2 ou 3 vezes por semana por um período de, no máximo, 2 anos.
A cada 6 meses eles são avaliados. É isso que eu te perguntar. Para que a gente faz toda uma análise funcional quando eles chegam aqui, a gente precisa Então conhecer. ele não é cativo, eles ficam. Não, eles ficam por são um período, períodos. depois eles são reconduzidos para a sua unidade básica da sua zona de residência. Mas eles podem eles podem retornar. Eles retornam, sim, eles voltam para essa fila. Então, quando sai aqui um de 2 anos, ou de uma criança de... Se tem 1.500, vai ter 1.501. Onde que está o primeiro na fila de 2 anos para poder suprir Entendi. a vaga, se for de 15 ou 20 ou 30 Entendi. anos, para que a gente possa atender todos, né? Porque a questão, e que eu vejo também, tem projetos aí, a prefeitura, de expandir o serviço, né, para uma outra região, é importante, você vai duplicar o atendimento, mas cada vez mais se mostra necessário essa questão do acolhimento ao cuidador, né? Nós temos um programa aqui, durante o momento de intervenção, quando o atendido está passando por um processo aqui conosco, as mães, normalmente mães, ou pais inclusive, estão sendo também atendidos, aproveitando que estão aqui, para que eles possam receber orientação e capacitação, acompanhar as intervenções, para poder, para que a gente possa organizar o ambiente dele, lá onde que ele vive. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tem crianças que aqui escovam o dente e em casa não conseguem. Uma questão de sensibilidade, né, da textura. Eles são muito sensíveis. Né? Tem uma sensibilidade, tem uma seletividade muito grande, né? Questão sensorial. Então, se ele consegue aqui, a gente consegue fazer com que ele vá escovar, faça a escovação, então nós precisamos entender por que lá ele não está conseguindo. Então, vamos chamar a pessoa que cuida, orientar para que ele possa generalizar fora, né? Nós temos que o comportamento que ele adquire aqui, que ele dá mais condição de interação social e qualidade de vida, ele possa generalizar fora. Não adianta só ele fazer aqui na clínica. É importante que, por exemplo, alguns autistas não conseguem ter uma interação social, uma das características, não conseguem atuar em grupo, né? Então, principalmente criança, é importante que, independente de ser criança, mas a criança vai para a escola, e a escola é grupo, né? Então a gente precisa trabalhar essas questões para que ele possa desenvolver essa habilidade, né? Para que ele possa generalizar, como chamamos, fora daqui da clínica, que é o nosso objetivo, né? É importante. E no caso do exemplo da escovação, ou seja, qual outro, a gente possa trazer esse cuidador e orientar para que ele reproduza esse comportamento no seu ambiente. Você tem um bom retorno da família? Temos um bom retorno da família. Assim, as famílias são muito participativas. São raros, acho que não existe. Porque eles, quando entram aqui, eles são orientados, né? Há uma espera muito grande, eles aguardam com muita ansiedade e angústia para estar aqui conosco. E quando eles chegam aqui, eles são... já no período de triagem, já são orientados, tem uma série de documentos, eles têm uma obrigatoriedade de vir aqui, justamente por causa dessa fila, a gente controla faltas, preciso que haja uma aderência no serviço, eles precisam participar, é uma condição para estar aqui, né? Estar aqui é importante, né? Essa participação da família, ela é fundamental. Toda a nossa atuação gira em torno da família. A família é fundamental, né? E fazem muito, né? Tem histórias e casos aqui que são impressionantes do quanto que essas mães, principalmente mães, elas fazem, né? Fazem muito, né? Então, são histórias que nos trazem um aprendizado muito grande e importante, né? Então, atuar junto com a família, para nós é muito importante. Por isso que a gente tem um contato e um retorno bom dessa vida. Tem um retorno. O autismo ele tem vários graus, não é isso? Sim, sim. Né? Tem o Asperger, né? Não, isso tudo foi hoje há uma denominação que nós chamamos de nível de suporte 1, 2 e 3. Isso em 2013, né?
DSM, que organizou de uma forma mais conjunta para facilitar os diagnósticos e a melhor condução técnica da questão do autismo. Nós classificamos com o nível 1, 2 e 3 numa proporção de quanto maior é a necessidade de suporte desse indivíduo, quanto menos autonomia ele tem, menor a sua condição de interação, então ele está no nível 3, que é o antigo, o leve, moderado e severo. Nós chamamos de nível 1, 2 e 3. Para não ficar tão pesada a linguagem. É uma linguagem técnica. Porque assim você fala severo, fala, pô... isso dá um impacto, né? Impacto, então, nível 1, 2 e 3. É para que a gente possa classificar, organizar e poder se conduzir. E ele se apresenta de uma forma diferente, mais funcional, né? São pessoas que têm... O nível 1 é o mais leve. Isso, podemos dizer assim. E ele é funcional, exerce atividades e pode ter uma vida produtiva, profissional, inclusive. O autismo, ele é hereditário ou ainda está se estudando com relação a isso? Tem um forte componente genético aí, que o indivíduo, quando está se formando, ele pode ter uma ocorrência que altere a sua composição genética ali, e ele passa por uma questão... há uma componente genética, sim, mas há uma componente ambiental, quer dizer, ele pode, no seu ambiente de desenvolvimento, aquele feto se desenvolver dentro do transtorno do espectro autista. Né? Não necessariamente que às vezes um pai autista terá um filho autista, mas há uma probabilidade maior, né? E tem vários fatores que podem desencadear isso, né? A alimentação pode desencadear? A alimentação, talvez uma alimentação com mais agrotóxicos, essas coisas e remédios que podem estar interferindo, né? A idade, também a idade dos pais, né? Todo o seu histórico, a qualidade de vida, a alimentação, o ambiente, né? Tudo isso pode... são situações ambientais que podem conjugar para o transtorno. O pessoal hoje tem perguntado muito e comentado muito que descobrem que é autista já com idade, com 60, 50, sim, até 70 anos de idade. Ou até mais. Né? Porque eles acabam vendo agora, né, com essa, e tem algum de você vai falar sobre isso, algumas características que indicam um certo grau de autismo. E, inclusive, personalidades. Até depois que o autismo ficou em alta, né, alta assim, no sentido de pessoa conhecer, algumas personalidades famosas já dizem, inclusive tem uma psicóloga muito famosa, Ana Beatriz, né, se você conhece, que ela diz que tem TDAH com tendências autistas, né, que ela é uma psicóloga, ela também descobriu recentemente, segundo ela. Né? Então, é algo que pode acontecer, então, João? O diagnóstico vem aumentando hoje tem mais acesso à informação, se divulga mais, mas o que ocorre às vezes, o casal tem o filho que já está na idade, né, tem os marcos de desenvolvimento, são crianças que já estão emitindo as primeiras palavras, estão se comunicando. Isso não significa que ele será autista, né, porque tem a individualidade biológica, o seu ritmo de desenvolvimento, mas, às vezes, a família vai ao pediatra, o pediatra fala, vamos encaminhar para um neuropediatra, e durante as consultas, o profissional começa a entrevistar o histórico da família e, às vezes, o pai também está dentro do transtorno do espectro autista, é um autista, mas nunca foi diagnosticado, né? Tem a sua funcional, profissional, tem a sua família organizada, né? Isso ocorre. Então é tudo, na realidade, pelo que você vem falando assim, não sei se eu entendi, a parte do diagnóstico é por observação de profissionais. Isso, é clínico,
né? Clínico. É um processo clínico onde que se observa os marcos de desenvolvimento, né? Nós temos etapas de desenvolvimento com características comportamentais, né? Então, em determinado momento, a gente vai andar, vai se comunicar, enfim, vai avaliando. E quando ocorre um comportamento que ele está fora daquele marco de desenvolvimento, isso chama atenção para que se possa, então, observar de uma forma mais apurada, para poder obter informações que vão levar para o diagnóstico. O que ocorre é que é importante o diagnóstico precoce, porque o cérebro humano, a gente tem uma plasticidade cerebral, né? E por volta de 3 anos, mais ou menos, há uma poda neural, ou seja, toda uma neurofisiologia que mostra que o cérebro ele vai se adaptando e alguns neurônios eles vão perdendo as suas funções porque já não são mais necessários para aquela fase ali, vão criando outras oportunidades de situações que levam a uma organização neuronal. E então essa plasticidade, né, ela até 3 anos em média ali, é importante a intervenção, porque está muito ali com grandes possibilidades para poder fazer com que ocorra esse desenvolvimento, né? Então, esse desenvolvimento deve-se ter né, uma observação, e os pediatras, neopediatras, eles têm isso, claro, nessa observação clínica, justamente, né, fazendo alguns testes motores, alguns testes de atenção, de foco, tudo para poder ter uma possível indicação de um exame mais apurado para poder observar se está dentro do transtorno ou não. Nós estamos falando agora, nós falamos sobre os leves, né? Que não se fala, eu descobri que 50, 60, 70 seriam os graus 1, no caso, né? O grau 1. Agora, esses que estão no grau 3, né? Que é o mais ostensivo, o universo que eles vivem, né? Porque eles não, parece que eles são independentes do comportamento atual, né? O universo que eles vivem, essa mudança que eu digo assim, o mundo externo é diferente do dele, isso tem uma agressão emocional para ele? Ele por acaso sente isso ou ele só reage? Deu para perceber isso? Consegui entender? Por exemplo, assim, ele tem um comportamento, eu não quero que me toque, né? Eu não quero que me toque, não gosto de barulho, o comportamento dele. Aí nós estamos tentando integrar ele na sociedade, viver em grupo e tal. Isso para ele, como ele recebe emocionalmente, isso para ele é algo que o afeta, ou ele vai se adaptando lentamente, assim, na sua visão como profissional? O que você acha nesse sentido? Vai se adaptando ou não. Todo ser humano, independente da sua condição, ele tem uma sensibilidade, ele tem um aspecto emocional, isso eu coloco na condição de ser humano, né? São as características do ser humano. Naturalmente são pessoas sensíveis que têm, que muitos não são verbais, eles não conseguem se comunicar. Então, ele não fala, né? Pelo menos nessa linguagem que nós estamos nos comunicando aqui, porque nós temos aqui uma linguagem alternativa. Às vezes o indivíduo, você imagina uma pessoa que não consegue se comunicar e que está com alguma dor. Uma pessoa que não consegue se comunicar e que tem um barulho irritante, né, de uma música alta, ou de um som, ou de um ambiente, ou de uma incidência de luz. Ele não consegue se comunicar, porque aquilo está incomodando ele. Aquilo é percebido por ele dentro do seu cérebro de uma forma extremamente agressiva. Por quê? Porque ele tem um cérebro diferente no seu funcionamento. E ele não consegue se comunicar. Muitas vezes, esses comportamentos disruptivos, de autolesivos, que as pessoas batem com a cabeça na parede, batem com a cabeça no chão, tem um comportamento agressivo,
é uma forma que ele encontra de falar, olha, eu não estou Não tô aguentando gostando, dessa situação aqui. não tô Né? gostando. E então Quando a gente é bebê, a gente chora. ele chora, está com Quando a fome, gente- chora, né? É. Então, se uma pessoa que não consegue se comunicar, ou não consegue estar com sede, ou está com fome, ou está com algum desconforto, ele precisa expressar isso de alguma maneira, né? E normalmente, às vezes, esse comportamento quase sempre é motivado por esse desconforto ambiental. E as pessoas às vezes não entendem isso, né? Que é a única forma que ele tem de expressar. Mas é óbvio que são pessoas sensíveis, que são pessoas que percebem o ambiente, pessoas que têm a sua graciosidade como ser humano, que às vezes consegue emitir uma música que faz com que ele pare e perceba um som, alguma coisa do ambiente, e isso precisa ser identificado, que é o nosso papel aqui, para que possamos, então, através da característica dele, entender como é que ele pode se comunicar. Eu tenho visto que nós vamos ver daqui alguns violões. Tem músico Nós aí, temos musicoterapia, uma das nossas mas atividades. existe alguns que tocam instrumento? Tem pessoas que... Porque eu conheci no primeiro encontro que nós fizemos ano passado, eu conheci um autista, já no grau 2, digamos assim, um pouquinho mais, que ele desenhava, e Sim. inclusive fazia poesia, mas Sim. ele não tinha integração. Né? Até a fala era muito difícil para ele. Uhum. Ele reagia através de palmas e tal, mas não tinha. Mas ele escrevia muito bem. Sim, são pessoas que têm altas habilidades em determinada situação, músicos, desenhistas, pintores, artesãos, seja o que for, são pessoas que têm muita habilidade. Talvez ele tenha quase certo uma dificuldade de ter uma interação social, de comunicação, mas são pessoas que conseguem ter até uma produção, inclusive às vezes profissional, com essa habilidade que ele apresenta, no caso de músico, né? Pessoas que têm um ouvido absoluto, conseguem identificar e tocar muito bem. Nós temos aqui um adolescente que é músico, apresenta habilidades assim que estão muito acima da média, né? O grau de concentração deles é muito grande. Tem um foco, hiperfoco, a gente chama naquela situação, e ele consegue produzir ali, né? É uma situação de conforto, se sente bem. Uma questão que isso leva também é que a questão desse indivíduo que está dentro do transtorno do espectro autista é a sua ida ao mercado de trabalho, né? A sociedade ainda não está preparada, pronta para isso, né? E são pessoas que têm altíssimas habilidades na tecnologia de informação, são pessoas que podem e produzem muito bem, só que ele preciso que a equipe, que a empresa, enfim, que o mercado entenda o que é o transtorno, para que se evite o bullying, para que se evite uma série de situações que proteja ambos, o ambiente como um todo, né? Mas vai ser aquele profissional que ele vai ter que ter uma sala separada, né, com a cor que ele quiser, com os móveis do jeito dele. Ele dificilmente vai participar de um happy hour com os amigos, um dia ele vai passar da bom dia, outro dia reuniões não. Também nem pensar. Nem pensar. Tem reunião hoje. Ele por fora, ele vai ser comunicado depois. Comunicado depois. Então, o mercado de trabalho produtivo ainda não entende isso. São pessoas que merecem a oportunidade e que serão produzidos e que dificilmente, às vezes, alguém vai ser melhor naquela função. É que ao ponto que, às vezes, tem alguma estereotipia, algum movimento, ele nem tem oportunidade de ser entrevistado, porque quando olha, fala, não quero aquele indivíduo ali, porque ele tem um jeito estranho, né? Então ele já é podado antes da entrevista, mas aquele indivíduo, seguramente na fila de todos que estão ali, seria o melhor para a função. Uma qualidade. Indiscutivelmente seria o melhor. Só que o ambiente não está preparado nem organizado. Nós não estamos preparados. Exatamente. Então a sociedade ainda
tem está muito preparado. Apesar de algum, inclusive tem filmes, séries, né? Inclusive tem aquele doutor, acho que isso. tem um doutor, tem uma advogada que é uma coreana. Que faz lá um... Então, exatamente. quer dizer, ela tem todo um comportamento que, mas no final das mostra contas... um pouco, né? Tenta levar uma mensagem, eu vejo por essa forma, assim, de mostrar, olha, são pessoas que têm qualidade. Precisam ter oportunidade, né? Então a sociedade precisa se organizar. E escolas, então, porque agora está vendo essa ideia de integração, né? Eu tenho amigas professoras e tem falando que estão recebendo na sala de aula 2 autistas, 3 autistas, um autista. E as escolas? Então, está havendo investimento para preparar os professores, porque os professores, apesar de ter uma didática, eles muitas vezes não têm a qualidade de ensino, de preparo que vocês têm. Está vendo? Existe essa preocupação de preparar, eu não sei, fazer um seminário ou ir nas escolas, orientar. Existe isso ou ainda está se pensando nisso, mas não tem uma... Você está tocando um assunto delicado. Eu sou professor e gosto muito eu gosto muito desse tema. Eu tenho muitos amigos professores. Eu gosto muito desse tema, né? Sou professor e isso é uma questão que me chama muita atenção. O nosso sistema educacional, que ainda carece de uma série de condições, né? Se você observar, e aqui eu não estou generalizando naturalmente, sim. mas se você observar as propostas de formação de licenciatura dos professores, a própria pedagogia, né? Você muito pouco tem, né? Nós temos uma escola de educação, de formação de professores, que ela é meia secular, né? É aquela cátedra onde fica um atrás do outro, um professor lá, e fica um atrás do outro, como você ficou na escola primária e eu. Nós ficávamos quietinhos ali, a professora falando e a gente ficava fazendo lição. Os professores são formados para isso. Ainda a formação docente, ela segue esse modelo, onde que fica um professor em uma sala com 20, 30 alunos, um atrás do outro, desde a pré-escola até a universidade. Muito bem. Quando você tem um professor que é formado dessa forma, ele vai para a sala de aula e uma criança sobe na mesa, acabou a aula, e o que a gente observa o número de profissionais, colegas da educação, que se afastam por um problema de saúde mental, dado o desgaste. É claro que o serviço público, mesmo a escola privada, ela vem colocando professores assistentes, os professores que ajudam, mas a integração, e tem um artigo muito interessante, recente, americano, que fala que a inclusão ainda é uma ilusão. Há de se caminhar muito ainda nesse processo, porque a escola não está preparada, seja ela pública ou privada, para poder fazer com que haja uma integração realmente na concepção dessa palavra, né? Porque muitas crianças não vão ter habilidades para matemática, ou independente dela estar dentro do transtorno do espectro autista ou não, nós temos habilidades talvez mais para ciências humanas, ciências exatas, assim se configura o saber das pessoas. A escola segue um plano, e muitos não vão se adaptar ali, independente de ser autista ou não. O autista, mais ainda. Lógico. Então não basta somente um acompanhante para poder ter um comportamento, levar ele para passear lá no playground, não é isso. É uma proposta pedagógica que ela, no meu modo de entender, ela quebra com alguns paradigmas que vêm na proposta de educação, já na formação do professor. O professor não é formado, ele não sabe lidar com isso. Não por culpa dele, é um sistema que ocorre na nossa educação ainda, infelizmente, né? É preciso se discutir isso e preciso se... mas eu tenho que fazer integração? Claro que tem que fazer integração. Ele não pode ficar fora dos seus pares, ele tem que integrar. Mas essa integração, na sua visão, seria o ideal, porque algumas escolas,
quase todas, põem aquele autista dentro com outras crianças. E assim, às vezes algum autista no grau mais do que 2, é um grau já que ele tem certas atitudes que, dependendo até da idade, eu não vou falar o nome da professora, eu sei que ela não quer que eu fale, mas, por exemplo, essa minha amiga, ela dá aula para crianças de 8 anos de idade, 9 anos, e ela tem um aluno lá que é um grau elevado, que ele faz, ele bate, ele grita, joga carteira, e as crianças ficam assustadas. Isso. Aí a pergunta é assim, essa integração, talvez não seria melhor fazer um profissional especializado da área, um professor da área para integrá-lo, mas sem colocar dentro com os outros alunos, ou você acha que... Não, ele tem, por lei, o direito de ter um professor que o acompanhe. Isso está dentro da lei, ele tem o direito, eu indico isso, e ao acompanhante, o assistente. Então a escola tem que ter um professor para ele. Isso. Em algumas situações, ele vai estar junto. Sim, claro. Em algumas situações. E outras não. E outras não. Ele tem que conviver num ambiente com seus pares, como qualquer outro indivíduo tem esse direito. Ele não pode ser confinado num local à parte. Né? Mas as escolas, elas precisam ter também as salas, por exemplo, vamos imaginar que uma criança que ela tenha uma habilidade muito grande para desenhar. Todas as crianças têm aula de desenho. Sim. Ali vai estar junto. Sim. E na aula de matemática, talvez... Já é mais complicado. Talvez ele não esteja fazendo uma outra atividade. E é compatível. Mas ele está num ambiente que ele convive, né? Ele não pode estar à parte, mas o ambiente escolar é que precisa se adaptar. Né? Por quê? Porque senão não ocorre. É uma lógica, né, Gil? Exato. Só a integração ela fica somente na palavra. Para botar o cara para aguentar português. Exatamente. A gente que já pelo menos fugir das aulas de português. Ele pode alguma coisa, ele estará junto para algumas atividades. Sim, claro. E talvez na aula de educação física, na aula de artes. Talvez seja uma aula que ele se identifique. Exatamente, exatamente. É o inverso, em vez de tentar impor uma situação para ele, ver o que ele se identifica. E ele poder, ele poder equilibrar dentro dele. E as atividades complementares. Sim. Né? Hoje, como tem escola integral, crianças que vão 2 períodos para a escola e complementam, ele, no segundo período, ele já tem um trabalho específico para ele. Assim como lá tem um grupo de crianças que vão fazer uma complementação em alguma atividade pedagógica, ele vai ter uma atividade pedagógica específica para ele, no segundo período. Ótimo. Então tem uma integração. Agora, é preciso que as escolas se adaptem. É preciso que os profissionais tenham essa problemas, ou seja, solução você tem. O que está faltando é as pessoas, as instituições política, se adaptarem, né? Educacional. Querer investir nisso, porque é caro. Que é caro, né? Não é qualquer professor, é um professor específico, né? Porque numa clínica privada, só para você ter uma ideia, você não tem uma intervenção do nosso modelo aqui que fica por menos de 15 mil, 18 mil reais por mês. As clínicas privadas que recebem pessoas de plano de saúde, né, que mediante uma liminar da justiça, ele tem as horas que ele tem que ser atendido, extremamente caro. Enquanto o pai está trabalhando, ele tem um plano de saúde. Se o pai fica desempregado, ele perde plano de saúde, e aí ele tem que procurar o serviço público. Nós temos várias pessoas que já tiveram em clínicas privadas e, por uma questão da sua história, foram obrigados a interromper. E eles vêm para o serviço público. Né? O serviço público não vai dar conta disso tudo, né? Porque aqui é gratuito, né? 100% público, 100% público. Né? Por isso que a gente trabalha junto com a família, porque a família é o complemento. Né? É o complemento. Aliás, ela é a parte principal, né? Sim. É o ambiente onde ele vive o maior período de tempo, onde todos os conhecem a sua origem, né? Mas é muito caro, é um serviço especializado, muito caro, porque tem profissionais e tem especializado, e tem que né? estar se atualizando o tempo permanente. todo. Nós aqui porque mesmo, é uma velocidade muito grande. Aqui no CREM, nós oferecemos para a nossa equipe
2 cursos por semestre para toda a equipe, todos nós fazemos. Sempre temos supervisão externa profissionais que discutem casos, temos coordenadores que acompanham os atendimentos para discutir os casos, né? Porque você está sempre ajustando, à medida que vai se adaptando, você vai ajustando, isso é um olhar técnico permanente, né? Um olhar técnico permanente. Então, é muito complexo, é altamente especializado, e ele trabalha dentro da individualidade, não tem 2 programas iguais, né, de acordo com o indivíduo, né? Então, isso requer um olhar realmente muito técnico, ampliado, um bom entendimento, uma educação permanente para os profissionais, para poder oferecer qualidade para essas pessoas. Os alunos chegam aqui de manhã, é integral? Não, eles vêm aqui no contraturno da escola. Todos estão em idade escolar, né? Os que estão em idade escolar, eles vão para a escola, né? E no contraturno dessa escola, eles ficam 4 horas aqui. Ou seja, quem estuda à tarde vem de manhã, quem estuda de manhã vem à tarde. Exato. À noite vocês têm atividade aqui? Tem, à noite tem atividade também, até às 9h30, às 21h30. Né? Bacana. Vocês têm eventos durante o ano? Sim, a gente, no mês de abril... Né, dia 2 agora foi Dia Mundial, né? Fizemos lá um Dia Mundial e tivemos agora no dia 5, foi no sábado, agora recente, nós fazemos um seminário na universidade, nessa parceria que temos, utilizamos a... Seminário não é aberto, é só para os profissionais. Não, foi aberto. Então, 400 pessoas lá que fizeram a inscrição e nós fizemos uma atividade como todos os anos nós fazemos. E comemoramos datas aqui com as crianças, agora Páscoa, Carnaval, as festas juninas, né, o Dia das Mães, a gente faz as nossas comemorações aqui e permanentemente oferecemos para as famílias, para os pais, né, as mães, através da nossa assistência social e da psicologia de família, além da capacitação para eles, que todas as pessoas que entram aqui, eles recebem uma capacitação, eles recebem uma orientação, e a gente oferece palestra permanentemente para os pais, ou melhor, para o público, né? Para o nosso público interno, para os pais. As palestras é público interno. A gente faz aqui internamente. Quando fazemos seminários fora... Para público externo, vocês não fazem palestra? Fazemos, quando fizemos o Dia do Autista, a gente faz na universidade. Aí tem auditório. Tá. Aí abre quem... E aberto, tem uma inscrição lá, gratuito, e as pessoas vão lá e tem a oportunidade de ver. No próprio dia, foi dia 2. Nós fizemos no dia 5. Foi logo sábado. Foi no sábado. E aí vão médicos, pessoas, psicólogos, enfim, pessoas que a gente traz para oferecer essa palestra. Que bacana, João. Tem voluntário aqui? Não. Não, a gente trabalha com público. Não, além de ser público, é específico, né? Nós voluntário tem que ser um estagiário. Nós recebemos estagiários. As universidades da cidade, nós recebemos muito estágios de assistência social, de terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos, né, professores de educação física, as universidades parceiras que através da Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde tem a Escola de Saúde, que é um setor da Secretaria de Saúde. As universidades fazem uma inscrição ou uma intenção de fazer estágio nos equipamentos da prefeitura, medicina, enfermagem, todos os cursos que a região oferece para a formação profissional, e nós abrimos vagas aqui para esses profissionais e recebemos eles aqui, bastante alunos da psicologia de todas as universidades, não somente da Universidade de Sicília, mas recebemos alunos que vêm aqui ver a nossa prática do dia a dia. Bacana isso. Gente, nós estivemos aqui com o professor João Carlos Barros, ele é coordenador do CREM, um especialista da área, assim como muitos profissionais. O nosso espectador tem um parente autista. Eu sei que você já falou, mas só para a gente dar uma reforçada nisso. E gostou demais da sua entrevista, tá querendo, né, se inscrever no CREM. O que ele precisa fazer, João? Muito bem. O CREM é um equipamento da Secretaria Municipal
de saúde da cidade de Santos. Ele precisa residir em Santos e ele procura uma unidade básica de saúde da sua região, né? Todas as regiões da cidade têm uma UBS, uma unidade básica de saúde. Ali ele marca uma consulta com um especialista, dependendo da sua idade, e ele ali poderá ter um diagnóstico ou uma hipótese de diagnóstico. E, mediante a secretaria, essa unidade básica de saúde, ele vai ser encaminhado para o setor de vagas da prefeitura, né? Aqui nós não temos a porta aberta como o CAPS, que é uma unidade importante da cidade que atende todo sofrimento psíquico, né? Nós aqui não. Eles vão para um setor de vagas, e o setor de vagas o coloca dentro dessa nossa lista, e em algum momento ele vai chegar aqui para nós. Gente, vocês viram, gostaram, com certeza vocês gostaram. Então dê um like, se inscreva no nosso canal, adicione o sininho e você vai recebendo todas as publicações nossas. João, muito obrigado, parabéns por esse trabalho maravilhoso, estenda o nosso parabéns para essa equipe sensacional, psicólogos, né, fonoaudiólogos, é uma equipe imensa. São 15 especialidades, como 64 olha, profissionais. Sensacional, né, gente? É simplesmente sensacional. Pessoas dedicadas, e olha, eu estava aqui só vendo, antes em off, né, iniciaram, ver o carinho que eles têm com as crianças. É um amor que a gente, só quem sente, são pessoas especiais, pessoas iluminadas. João, muito obrigado por nos atender. Eu sei que você tem muitas atividades, né? Muitos compromissos e abriu essas portas para nós. Muito obrigado. Tá? E nos colocamos à disposição quando você precisar. Tá bom? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, porque é importante levar essa mensagem, divulgar o serviço público para as pessoas, né? E quanto maior o número de pessoas que forem atingidas por essa comunicação, por essas informações, para nós é muito importante, né? Essa é a missão do serviço público, atender o público com qualidade e que o público merece, né? Dentro do que é possível e está sempre aprimorando qualitativamente para que a gente possa bem atender a população. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Fique com Deus e até a próxima.